Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Vamos falar sobre uma lua, né? Interessante saber, lembrar, enfim. E essa lua eu consegui visualizá-la pela primeira vez, há muitos anos atrás, né? Eu era professor na época de fundamental, antiga quinta série, que depois se tornou sexto ano, e eu comprei uma luneta galileana. É quase isso. É uma luneta pequena, você consegue regular o foco, é praticamente um tamanho só, e é uma imitação que teoricamente, mas foi mais ou menos aquele tipo de apetrecho que Galileu conseguiu então descobrir algumas as primeiras luas, né, essas luas que eu vou mostrar já já aqui na imagem, enfim. Mas é interessante como foi fascinante ele. Então, essas ideias de Galileu, de como é que ele fez, eu fiquei imaginando na época, mas o fato é que Galileu Galilei, luas galileanas. Luas galileanas. Quase trava-língua para mim. 7 de janeiro de 1610, ele descobriu inicialmente Ganímedes, que é a lua que eu vou falar. Não sei por que estrela agora. Mais outras 3 luas, a Io, Europa e Calisto. Então, essas 4 luas que passaram a ser chamadas de luas galileanas, e que Ganímedes vem da mitologia grega, né? Ganímedes era um jovem príncipe troiano que foi levado ao Olimpo por Zeus, ou Júpiter, né? Na mitologia romana, e ele passou a servir como copeiro dos deuses, né? Então, foi uma homenagem que foi feita. O interessante é observar, então, que Ganímedes, essa lua de Júpiter, vou mostrar aqui, ó, que são as 4 luas, enfim, que Galileu conseguiu observar. Essa é uma imagem bem aproximada, talvez um pouquinho menor, tá? Júpiter um pouquinho menor, não tão detalhado, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu vi, eu lembro que dava para ver um pouquinho, enxergar um pouquinho essas faixas mesmo da tempestade que tem lá em Júpiter, né? E dava para ver, e Galileu, né, analisando no seu telescópio básico lá, luneta, na realidade, não telescópio sem luneta, ele conseguiu observar então que essas supostas estrelas, esses 4 pontinhos aqui, ficavam mudando de posição. Tinha horas que aparecia, sumia, mudava um pouco de posição, e ele deu a entender claramente que se tratava de uma movimentação de rotação em torno de Júpiter, né? Só uma curiosidade. Então tá aí, interessante observar como é a superfície, né? Como lembra um pouco a superfície da Lua, imagem muito bonita. Até mais um zoom aqui para você entender. Tem uma outra versão de Ganímedes que eu peguei aqui, isso é uma versão diferente da fotografia, mas a mais tradicional é essa daqui, né? Estamos acostumados a ver essa. E é interessante, mais uma vez, até na parte mais ao norte, como lembra muito algumas crateras até da Lua, né? Como é impressionante essa questão, né? Outra curiosidade é que Ganímedes é tão grande, tá? Tão grande quanto planetas. Tem até uma comparação aqui que eu peguei uma imagem. Ganímedes com 5.262 quilômetros de diâmetro é Mercúrio. Então Mercúrio é menor do que Ganímedes. Titã, que é a segunda maior lua do sistema solar, né? Então Ganímedes são curiosidade, né? Não sei se eu falei. Ganímedes é a maior lua do sistema solar, né? Titã o segundo. Depois, olha o tamanho da lua. Então imagina só se tivéssemos uma lua feito Ganímedes, né? Aqui nas proximidades, para ter uma ideia do tamanho, né? 5.262, lua 3.476 aproximadamente. Então, gigante. Tem até uma outra imagem aqui comparativa, se você observar bem, né? Terra, Vênus, Marte, Ganímedes, Titã, Mercúrio, Calisto e assim vai. Então perceba que a nossa lua, olha, às vezes imaginamos que a lua é grande, mas olha outras luas, né? Que são tem o próprio planeta, os planetas, por exemplo, no caso Marte e Mercúrio, mas só para você ver a comparação. E tamanho não necessariamente quer dizer que vai ser planeta, né? Ou não vai ser planeta. E aqui está na prática isso acontecendo, né? Mercúrio menor do que Titã e Ganímedes, por exemplo. Mesmo assim, os dois aqui se trata de
de luas de Saturno. Uma curiosidade sobre Ganímedes, né? A sua composição, ela é muito relacionada à questão de rocha e de gelo, tá? Tem até uma imagem aqui do parceiro Galeria dos Meteoritos, né? O pessoal postou essa imagem, achei bem interessante deles, mostrando exatamente isso, né? Essa questão do interior do planeta, ó, da Lua. Seu núcleo é provavelmente rochoso, parte mais interna, núcleo de ferro, cercado por um manto de gelo e crosta superficial. Perceba que tem camadas, ó. Oceano, supostamente tem um oceano de água salgada embaixo da crosta principal de gelo. Existe uma crosta, depois oceano de água salgada e assim sucessivamente. Então é bem interessante observar como é diferente. É um planeta água, de certa forma, planeta gelo, como queira, né? E interessante que é uma planeta entre aspas, né? É uma lua Ganímedes que tem até atmosfera e principalmente com oxigênio, tá? Uma curiosidade, mas é tão tênue, tão pequena que não tem como suportar a vida, só para deixar bem claro. Aparentemente não tem como suportar a vida baseada em oxigênio. O campo magnético de Ganímedes, deixa eu voltar aqui para outra imagem de Ganímedes aqui, cadê? Aqui, já aqui, fica melhor. O Ganímedes tem um campo magnético interessante, tá? É a única lua do sistema solar que se conhece até então, até o presente momento, né, que tem o seu próprio campo magnético, e até saiu pesquisas, foi bem interessante algumas imagens, sugere que inclusive a presença do núcleo metálico líquido em seu interior possivelmente é de ferro. Então, por conta disso, chegou-se a essa conclusão, né? Vou mostrar mais até aqui, ó, na imagem, até pelo tipo de aurora, tá, que existe em Ganímedes, também se confirmou pelo tipo, a questão magnética, porque assim, o pessoal vai analisando, tá? As possibilidades. E até descobriu-se que parte é de água salgada, o mar, tá? Cadê aqui, ó? Oceano de água salgada aqui numa dessas etapas, exatamente pelo tipo de aurora que existe. Então, uma coisa, inclusive, foi levando a outra e chegou-se a essa conclusão. Pra você ter uma ideia como é interessante, né? Essa questão dessa magnetosfera, desse campo magnético, de tudo isso, né? Outra coisa que tem uma região mais escura da superfície em si, e acredita-se que é uma região, dá para ver claramente, uma parte mais escura, outra parte mais clara, não é? A parte mais escura é antiga e cheia de crateras, a parte mais ao norte, inclusive, dá para perceber melhor, cobre cerca de 40% da superfície, e regiões mais claras são consideradas como mais jovens, com sulcos, cristas, indicando a atividade geológica no passado, né? E, enfim, já foi feito vários estudos com o Hubble, o telescópio Hubble, com o James Webb, inclusive. E o fato é que foi principalmente no caso do Hubble, né, na pesquisa com o Hubble, que se descobriu que Ganímedes pode ter um oceano de água limpa e tudo mais, enfim. E como eu disse, até com esse tipo de estudo aí do campo magnético, conseguiu se ampliar um pouco mais e até supor essa questão de como é o núcleo possivelmente de ferro por conta disso, né? É um dos locais que tem a maior chance de ter vida fora do planeta Terra. No sistema solar, acredita-se que se tiver algum tipo de vida microbiana, por exemplo, vai ser aí, tá? Vai ser nesse local. Então, vamos acreditar, vamos supor que em 2030, na realidade, vai ter já foi lançada, né, a missão JUICE, foi montada toda ela, da Agência Espacial Europeia, e ela está programada para chegar a Júpiter em 2030. E ela vai estudar exatamente essa questão de Ganímedes em detalhes, incluindo, inclusive, seus oceanos ou seu oceano subterrâneo, campo magnético, enfim. Vai fazer uma série de pesquisas, vamos ver o que de fato vão encontrar, tá? Vamos torcer que consigam encontrar informações importantes e relevantes sobre essa lua mega fascinante, diferente, né, do normal. Eu até estava vendo aqui, em termos de comparação, por exemplo, Titã, que é a outra lua, uma lua de Saturno. Titã é a segunda maior lua do sistema solar e a única com a atmosfera mais densa. Então, enquanto Titã é conhecida por seus lagos de hidrocarbonetos,
Ganímedes se destaca pelo seu campo magnético e o oceano subterrâneo, e a chance maior de ter vida, né? Já a Europa, que é a outra lua de Júpiter, ela tem um oceano tem um oceano subterrâneo, mas é menor do que Ganímedes, e não tem campo magnético próprio. E você precisa entender que campo magnético, superfície, água, existe uma série de fatores desse que contribuem de forma positiva para possivelmente se ter vida, né? Mesmo que seja uma vida microscópica. Então, acredita-se então que Ganímedes é um laboratório natural e de possível habitabilidade de mundos e de coisas do tipo nesse oceano que existe lá nele, né? Lá nessa lua. E vamos ver que aqui em 2030 vai ser feito pesquisas, não é que vai pousar, mas vai conseguir fotografar alguns tipos de mecanismos que vão utilizar e vão conseguir analisar melhor essa situação lá de Ganímedes, que, enfim, é uma senhora lua, grande tamanho. Outra curiosidade, tá? É o chamado melhor época do ano, é quando tá em oposição de Júpiter, né? Então, Júpiter e suas luas são mais visíveis durante a oposição de Júpiter, que é quando o planeta está mais próximo à Terra. E aí, assim, só para deixar claro que a oposição é a posição em si em que Júpiter vai estar, tá? É o momento em que tem brilho máximo. Tem uma série de questões, eu estava até pesquisando. A oposição acontece em datas diferentes a cada ano, tá? Mas geralmente ocorre entre julho e outubro. As próximas datas de oposição mesmo mais forte, tá? Que só para deixar claro, ocorre quando a Terra está diretamente entre Júpiter e o Sol, só para deixar claro, né? E isso ocorreu agora 7 de dezembro de 2024, outra oposição muito forte, 10 de janeiro de 26 e 11 de fevereiro de 27. Vai ter essa oposição. Não é que nos outros períodos não se consegue observar e dão melhor qualidade, mas é que nesse período tem um nível maior, é mais perceptível ainda, tá? Até com pequenas lunetas você consegue ver uma qualidade melhor. Essa é a questão. Só para deixar bem claro, né, tá? Para você. Quer dizer que em outro período não vai ver? Sim, vai ver, mas desse período é o grande momento. Beleza? Então tá aí a informação. Se você não conhecia Ganímedes, aqui Ganímedes, deixa teu comentário. Se inscreve no canal se não é inscrito, dá o famoso joinha também. Enfim, tem até outra forma de ajudar aqui o canal, ó, o Pix, ou pelo menos só em ter chegado até o final já é uma forma de ajudar e muito aqui nosso canal. Valeu, grande abraço.